Rapidinho para a gente finalizar. Efésios 6, verso 10 em diante. Depois eu vou te dar o dever de casa, rapidinho. Mas se você observar todos os textos que lemos lá no começo, Efésios 4, 27, segundo Coríntios 2, 10 e 11, 1 Tessalonicenses 2, 18. Se você olhar esses textos, menos o de Tessalonicenses, os outros dois, todos os outros dois estão diretamente ligados a um caminhar moral. O primeiro, não dê lugar ao diabo, é que eu não posso expor. Efésios 4, 27. Esse primeiro, se você olhar a casinha superior, está dizendo lá, está falando lá sobre ira. Aí quando você lê o 27, você acha que o 27 é uma coisa e o 26 é uma outra coisa. Não. Você tem uma quebra de versículo, mas lá não dar lugar ao diabo é não permanecer irado. Em 2 Coríntios, os planos que estão sendo arquitetados lá pelo diabo está vinculado à falta de perdão. Olha, eu vou conceder perdão, perdoo como vocês estão perdoando, para não dar e não permitir e não deixar com que Satanás imponha os seus desígnios, os seus planos, por causa de falta de perdão. Então você percebe que batalha espiritual, ela está também vinculada, muito vinculada a um estilo de vida. Efésios 6 vai deixar isso muito claro. Verso 10, eu só vou pincelar para vocês. Os princípios de Efésios são irrevogáveis. Você não revoga ele, é para se viver ele. Eles estão aqui para serem praticados. Este contexto é um contexto de batalha espiritual. Agora vamos lá. Verso 10. Em quem você deve se fortalecer? Em quem você deve estar fortalecido? Verso 10. No Senhor e na força do seu poder. Então, vencer batalha espiritual é entender em quem você está e quem é a tua fortaleza. Da onde vem o teu poder para vencer o diabo? É de Deus. Em Deus você vence o diabo, fortalecido por Deus e vencendo o diabo por meio do poder de Deus. Então, Efésios já começa assim. Olha, presta bem atenção. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Aqui fala de dependência e reconhecimento. Você sabe que é o dependente do poder de Deus e reconhece que só nele você pode vencer e ser fortalecido. Não tem outra coisa que você faça. Então aqui é reconhecimento de dependência. Eu vou a Deus e falo assim, eu não tenho condições de me manter firme, em pé, se tu não me fortalecer. Levantou cedo, Senhor, entrego o meu dia nas tuas mãos. Fortalece-me com o teu poder. Me dá a graça de suportar o dia mau. Me dá a graça de vencer as investidas do diabo hoje. Me dá poder, me dá graça hoje. Eu dependo de ti. Não posso. Estou indo tomar meu banho, acabei de levantar, mas não se esquece que eu dependo de ti. É assim que funciona. Verso seguinte. Fortalecidos no Senhor, mantenha-se firme. A Bíblia não fala para tu pegar o carro, sair fora. Fala o que ó. Mantenha-se firme contra as ciladas de Satanás. Identificou um ambiente que é propício para o pecado, é propício para o erro, mantenha-se firme, não entre nesse jogo. Não entre nesse jogo. Se ira, não entre nesse jogo. Eu amo. Seja pavio curto, não entre nesse jogo. Esse é o jogo do diabo. Esse é o jogo da minha natureza pecaminosa.
nós, não entro nesse jogo. Eu estou firme, não vou dar 1 milímetro de espaço da minha vida para ele atuar. Eu estou firme contra ele. É isso que Jesus fez. Jesus se manteve firme. Olha, tu é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, nem só de pão, Satanás. A Bíblia diz, nem só de pão, está escrito, Satanás. Eu vou te levar no pináculo do templo, eu vou te mostrar a grandeza. Olha, Satanás, presta bem atenção, está escrito. Olha, Satanás, está escrito. Mantenha-se firme. Identificou, no ambiente está propício, vão te tirar a paz, está propício para uma guerra, mantenha-se firme. Eu vim em nome da paz. Eu estou representando o Senhor da paz. Eu sei quem tenho crido e quem eu represento. Não entro nesse ambiente aqui, não. Não vou batalhar essa guerra aí, não. Mantenha-se firme. Veja só, não é para correr. É para ficar firme. O diabo, né? É firme. Ele vai, é firme. Eu gosto daquela ilustração dos faróis, onde as grandes ondas estão se jogando contra um farol. Já viram essa foto? Tem um homem que foi tirado essa foto, uma foto bem famosa. Grandes ondas de metros, dando contra um farol. Aí tiraram uma foto, o homem está lá no meio, assim, no farol. As grandes ondas, vindo, o homem está lá. Firmão, farol inabalável. No meio de toda aquela ventania, de toda aquela agitação do mar, aquelas correntes fortes, batendo contra o farol, o cara está lá no meio. Você busca essa foto na internet, você vai ver. Está lá no meio, sossegadão, firme. Mantenha-se firme. Essa é a ordem apostólica. Permanecer firme e inabaláveis no dia mau. Veja só, é um dia mau, em que você deve permanecer firme e inabalável. Jesus falou, deixe o seu próprio dia mau chegar aí você desfrute dele. Ele vai vir, gente. Não adianta a gente querer correr, eu vou ser retalhado, Jesus falou sobre o dia mau, e Paulo está ecoando, Jesus está falando, no dia mau, mantenha-se firme, inabalável, porque você é fortalecido para este dia do Senhor. Vamos embora. Verso 14. Aproprie-se da verdade. Você só se torna alguém inabalável e alguém firme quando você toma posse do que é verdadeiro. Se você não sabe o que é verdade, se você é confuso sobre as verdades do Evangelho, sobre quem você é em Cristo Jesus, não há firmeza alguma. Você se torna uma vítima fácil. A falta do conhecimento faz com que eu e você sejamos vítimas fáceis para o diabo. Se aproprie da verdade. Se aproprie da justiça e viva, no verso 14 ainda, de forma justa. Se aproprie da justiça que há em Deus, que há em Cristo Jesus, mas viva a justiça. Seja justo. Pratique a justiça. Foram injustos comigo. A ti pertence só a justiça. A ti pertence a justiça. Não é pagar na mesma moeda, não é ser injusto como um dia foram injustos contigo. É trazer para si o problema, é ficar com prejuízo e agir com justiça.
Ontem eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, uma situação, eu falei assim para ele, eu não acho justo agir com o fulano dessa forma. Ainda que eu ame a outra pessoa, eu preciso ser justo. Você precisa ser justo. Ame a justiça. A justiça que você tem em Deus, através de Cristo Jesus. Justificados em Cristo Jesus. E praticando a justiça de Cristo Jesus entre os homens. Isso é batalha espiritual. Isso faz parte desse ambiente de batalha espiritual. Verso 15. Esteja pronto para proclamar a paz, por intermédio da proclamação do Evangelho. O Evangelho é aquele que traz paz ao ambiente. Há uma famosa oração de Francisco de Assis, onde ele diz assim em um dos versos: aonde houver guerra, que eu seja a tua paz. O Evangelho da paz, calçando o Evangelho da paz. A paz que nos liga com Deus, o Deus de paz, esmagará Satanás. Deus de paz. A mim, é ser um agente de paz entre os homens. É levar a paz de Cristo aos homens. É viver em paz com Deus e com os homens. Isso é batalha espiritual. Mas a gente vive nessas fantasias loucas de batalha espiritual. Verso 16. Mantenha a fé em Deus como um escudo. Mantenha uma confiança inabalável em Deus. Porque a fé só funciona para isso. Quando está alinhada em Deus. A fé sem Deus, sem a crença em Deus, sem a confiança em Deus é morta. Mas é por meio dela, sabendo aonde estou, quem sou em Deus, sabendo que Ele é cuidador da minha vida, ela me protege contra os dardos inflamados do diabo, contra as setas do diabo, contra as intenções malignas do diabo, contra as sugestões malignas do diabo. A fé em Deus, a fé na sua palavra, a confiança na palavra em Deus, está dando tudo errado, mas eu confio em Ti. Porque o diabo pode sugestionar. Onde está o teu Deus? Não tem nem o que comer hoje? Onde ele está? Olha teu filho doente. Não é um Deus poderosão? Cadê a porta de emprego que não tem? O diabo está. Trabalhando. Ah, é. Foi isso que ele disse. Ele não queria que vocês soubessem que poderiam ser igual a ele. Não morre nada. Morre não. A conversa dele é conversa diária. Olha aqui esse canal. Está escrito. Arreda-te de mim. Ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que eu não tenha de onde tirar, meu Deus está cuidando de mim. Meu Deus é soberano. Meu Deus continua sendo Senhor da minha vida, da minha casa, de todas as circunstâncias. Eu creio nele. Isso é fé. 18. Mantenha a palavra de Deus, a revelação de Deus, as Escrituras, como arma de ataque e arma de defesa. Jesus disse: está escrito.
segundo as Escrituras. Mantenha a vida de oração, verso 18. Veja só que a oração, ela não é parte da armadura. Mas sem a oração, você não acessará a armadura. É por meio da oração que você vive todas essas coisas anteriores. Orando em todas as ocasiões. Orando em todos os momentos. Orando por todas as pessoas. Veja só que há ambientes aí. Ore em qualquer situação, qualquer ocasião. Mas não se esqueça de orar pelos teus irmãos. Aí no versículo posterior ele vai falar assim: e orem também por mim. 3 ambientes de oração. Então, concluo. O Evangelho, ele avança em uma região, em um bairro, na sua rua. Não é porque você maquiou, porque fechou brecha, nada disso. É porque você vai escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. Você vai proclamar o Evangelho, Você vai sentar com alguém, discipular essa pessoa, ensinar essa pessoa como se comportar em Cristo Jesus. Você vai gastar tempo proclamando, você vai gastar tempo orando, você vai gastar tempo ensinando para que o Evangelho avance. É assim que avança. Sempre foi assim. Nunca mudou. Porque essa é a verdade de Deus, essa é a palavra de Deus. E por último, o Evangelho, quando aplicado ao seu coração, ao meu coração, quando ele é recebido por meio da fé, em arrependimento, todas as maldições estão quebradas. Todas as maldições estão anuladas. Você está santificado. E você está transformado em um filho de Deus. Você está colocado em Cristo Jesus. Porque você se tornou, por meio deste Evangelho, filho de Deus. E diz o texto: o maligno não te toca. Isso é Evangelho. O resto é resto. O resto é enfeite. O resto é coisas para nos confundir, mais nos confundir do que nos ajudar. A simplicidade do Evangelho que eu quero demonstrar para você é essa. O Evangelho que chegou na minha e na tua vida já quebrou qualquer maldição, já fechou todas as brechas, já me santificou, já me colocou em Cristo Jesus, já me tornou filho de Deus. E eu estou escondido dele ao ponto de o diabo pedir a permissão dele. Se pode me tocar. Porque eu sou o templo de Deus e não o diabo. Eu sou a habitação de Deus e não o diabo. Isso aqui não é uma casa esculhambada. Isso aqui tem um proprietário. Isso aqui tem um dono. Aqui dentro, diz o texto de Efésios, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Isso não é uma casa vazia, abandonada. Isso é morada de Deus. E o diabo precisa saber disso. Você precisa deixar isso claro para o diabo. Ele precisa entender. Porque enquanto você não entender isso, ele está te lesando. Ele está te roubando. Ele está se aproveitando de você. Vamos orar?